irmãos, hoje o nosso convidado é Zé Jesus, então a gente vai falar um pouco, né, Zé, da sua história, da sua vinda, né, o que Deus fez e que Deus possa ministrar na vida de vocês, amém? Amém. Então, só se apresentando, para quem não se conhece, né, você se apresenta aí. Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos, agradeço o convite, viu, Felipe? É uma honra poder estar aqui. Eu me sinto muito à vontade de estar em casa. Eu sou natural de Uruana, capital da melancia. Inclusive estava lá hoje, só passando uma figuinha nos irmãos. Hoje eu comi uma galinhada, né, com tutu da de roça feijão, mesmo. depois foi pamonha, doce de leite, rapadura, requeijão. E estou pretendendo jantar mais logo, né? A mãe do Zé faz um comida doce que não engorda, que engorda é a gente, né? O doce de mamão da mãe da Zé, falar pra você, nós tem que trazer para todo mundo conhecer. O segredo de comer e não engordar é ter uma mulher braba, que corre atrás de você, que aí você tem que ficar fugindo e não engorda. Zé, você é da roça mesmo, né? Eu fui nascido e criado, né, na terra mesmo, na roça. Muita gente não acredita, mas até eu brinco, eu acho que eu sou meio anfíbio. Quando eu vou para lá pro meu pai, eu ponho uma botina no pé, é outra pessoa, né? Sei tudo que vocês pensar de roça, eu sei, assim, de lida, né, de trabalho. Desde cuidar de gado, plantação, essas coisas, já me aventurei em muita coisa. E eu vim para cá com 18 anos de idade para estudar. Eu ganhei uma bolsa do ProUni na época. Deus é tão bom porque até para escolher o curso, eu lembro que eu recebi a nota, o ProUni era um pouco diferente, tá? Eu tinha passado no vestibular também para fazer em outra cidade. Acabou que não dava certo, porque era integral e eu precisava trabalhar para poder sustentar, né? E eu falei para minha prima, a Lídia, falei assim, prima, faz o cadastro meu nesse negócio de ProUni e vê se eu ganho uma bolsa. Minha nota tinha sido razoavelmente boa do Enem, na época o Enem era um pouco diferente. E eu ganhei bolsas em 5 lugares, né? Eram 5 faculdades. E, por ironia do destino, escolhi a FASAN. Eu nem conhecia faculdade nenhuma. Um era na União Evangélica, outra era... Nem lembro mais, é certo aqui. Escolhi fazer administração, que era o curso que nem imaginava. Mas, assim, minha vida sempre... Eu nunca esquentei muita moringa com as coisas, não, viu, gente? Moringa é um dizer nosso lá do interior, que é esquentar a cabeça, né? Deixei as coisas acontecendo e foi lá que a gente se conheceu, né? Jogando bola. Felipe era magro, gente. Felipe era um pouco mais gordo que esse negócio aqui. Corria, era bom de bola, né? Diferente de hoje. Zé, lá quando você estava... Você é de Uruana, né? Uhum. E como é que foi essa decisão de vir para a cidade, assim? Porque você veio com a mão na frente e outra atrás, né? Ou quer dizer, com uma... Eu tive um privilégio muito grande de ter nascido num lar cristão, né? Meus pais, desde pequeno, me criou na igreja. Eu fui da igreja presbiteriana até conhecer o CMA, né? Até conhecer vocês. E meu pai na época era católico, a minha mãe da igreja, só que a gente morava na fazenda, na roça, e eu ia muito pouco na igreja porque a gente não tinha carro, né? Pegava muito carona, a gente andava 6 quilômetros para poder pegar carona. Eu lembro eu pequenininho, minha mãe com a minha irmãzinha, a gente andava naquele sol quente, mas é para poder ir na igreja, né? E pegando carona. Mas desde pequeno, assim, Deus, eu sempre falo que Deus teve muito cuidado com a minha casa, com a minha vida especial. Eu me lembro que no ensino médio, da moçada toda, o único rapaz que não bebia, fumava, usava droga, infelizmente, né, era eu. Uma turma de uns 40 alunos, mais ou menos. Então, assim, eu vi que isso não era mérito meu, né, era cuidado do Senhor. Eu tinha um tio que era alcoólatra e eu olhava para ele e falava assim, rapaz, meu tio tinha uma vida, uma esposa, filhos, e ele acabou com tudo, com álcool, eu não quero isso para mim. Então, aquele exemplo eu via meus tios fumantes, um bafo, Deus me defenda, o suor fedia, trabalhava com eles na roça, o cheiro muito ruim, né? Vou dizer fedia com a palavra chula, mas falava que, gente, isso não é o que eu quero. E graças a Deus, assim, Deus foi me ajudando a tomar as decisões e, né, a gente tive uma vida, graças a Deus, guardada até vir para cá.
Eu me lembro que eu jogava no time da faculdade e eu perguntei para o Doriel, aqui já em Goiânia, eu falei, Doriel, você não conhece nenhuma igreja? Que eu fui em várias igrejas, irmãos, dessa região aqui, eu morava na Redenção, mas assim, você entrava num lugar, ninguém te cumprimentava, você entrava e saía, né? Era bom o ambiente, pregação. Aí um dia o Doriel, daquele jeitão doido dele, né, falou assim, vamos na minha igreja. Fumava uma fumaceira, velho. Ele passou lá em casa, pegou eu, a gente foi. Eu lembro que o Fabrício, cadê o Fabrício? Está aí, né? Fabrício aproximou, a gente conversou lá, aquela amizade. Falei, mas que turma massa, porque ele não estava falando ali de fuleiragem, não estava falando em festa, farra, conversa. Falei, gente, que turma boa. E aí, isso foi em novembro de 2007. Foi. Tem tempo, hein? Você tá velho, bichão. Quando você veio, você veio primeiro por causa do seu tio, na época? Eu morei de um mês de favor, né, na casa de um tio meu. E o caminhão de melancia, como é que... Nossa, tem que falar de melancia mesmo? Uruana é a terra da melancia, né? E eu não tinha condições de me manter aqui, nem meu pai tinha condições de me sustentar. Nós tínhamos um amigo, muito amigo da família, que há anos atrás, muitos anos atrás, esse pessoal morou de favor na casa dos meus avós. E aí eles têm interior tem muito esse negócio de gratidão, né? Essas situações assim. E meu pai chegou nele, inclusive ontem até eu vi ele, por incrível que pareça, falou assim, chama Valdisson, nome bonito, viu? Se vocês quiserem ter filho aí, pô no filho de vocês, Valdisson, nome bonito. Falou assim, você não quer, aí que meu pai falou para ele, você não quer arrumar uma caminhonete melancia para a gente ir lá em Goiânia vender ela, não? Uruana aqui dá 180 quilômetros, né? Aí o Valdisson falou assim, mas como assim? Aí ele contou a história, meu pai contou a história, falou que era para me ajudar, ele vendeu para a gente essa caminhonete de melancia, na época acho que era 200 e poucos reais, era, sei lá, convertendo, hoje eram uns R$1.000, né? E para mim, depois que eu vendesse, eu pagasse ele não cobrou a vinda, né? E a minha mudança, eu trouxe numa caixinha de papelão desse tamanho assim, ó. Eu tinha um tênis branco de jogar futsal, que eu ia para a faculdade com ele, mas foi bom, e eu vendi durante 3 semanas melancia no semáforo. Até conselho, gente, não faz piada com quem vende coisa no semáforo, não. Porque os outros passavam perto de mim e falavam assim, a melancia é doce. Você vende só a metade, você vende só uma talha. Dá vontade de falar, não é doce não, infeliz, é melancia, se fosse doce, né? Mas o povo caçoava, outros compravam. Eu lembro que esse negócio me deu uns R$200 de lucro, que foi o que eu vinha para a faculdade, É o que você começou, né? Aqui, né? E procurava emprego. Aí depois o meu emprego no posto de gasolina e depois fui frentista durante 60 dias. Não era um emprego muito legal. Fiz um processo seletivo para a Govesa para trabalhar com financiamento de carro, departamento de financiamento como estagiário. Lá na Govesa, assim, pensa numa empresa que te pressiona, mas que assim, não valorizava as pessoas. E, para você ter uma noção, o estagiário, você trabalhava 4 ou 5 horas, não me lembro. Nós tínhamos que trabalhar 8, sábado, domingo, e tinha que assinar a folha de ponto, que trabalhava menos, né? Mas foi uma escola, né? Durante 2 anos. Gente, um dia eu fiz uma conta, foi assim, 2 anos ganhando R$500, dá num total aí de R$12.000 por ano, nesses 2 anos, né? Falei, Deus do céu, hoje, graças a Deus, a gente melhorou um pouquinho, né? Ganha isso, né? 2 anos para ganhar. Quando você veio, né? Então, você veio com a mão na frente e outra atrás, né? E aí foi assim que eu conheci o Zé, né? Ele tinha ganhado a bolsa aqui na faculdade, eu tinha entrado na faculdade também. E quando você vai para a faculdade, você conhece as piores amizades, que o povo já é maior, né? Então eles já aprontam coisa mais pesada mesmo. E é um ambiente onde, assim, muita gente se perde, né? Ainda mais, assim, quem sai de casa, de perto dos pais, né? Porque quando você está perto do pai, é fácil, né? Às vezes seu pai está ali, vê que você não está indo na faculdade, que suas notas estão ruins, consegue te cobrar. Mas quando você está longe, né? Que ele não está aqui para... E aí, Zé, como é que foi, assim... você começou a conhecer esse mundo, né? Você falou, assim, de muitas más amizades, mas o que te fez continuar no caminho do Senhor desse... Hoje eu tenho o privilégio de ter amigos, né, desde aquela época, são irmãos, né? O Dimas, a família dele, você, seu pai, tantos outros, né? Depois o Eric, o Wilson. Então foram pessoas assim que dentro da igreja que assim, nós vivíamos dentro de
de uma relação muito saudável, muito sadia, né? A igreja, lá no CMA, assim, é a segunda casa, né? Foi e é aqui também, porque, irmãos, acredite, nossa turminha era muito bacana, nossas conversas eram centradas. O que a gente fazia, acho que mais errado é passar a noite jogando videogame, né? Era o nosso pecado. Em vez de estar orando, né? O crente não gosta de orar. Mas assim, foi fundamental, porque as influências a gente recebe o tempo todo, né? Faculdade, trabalho, enfim, mas graças a Deus eu vejo que era a mão de Deus cuidando, através dos irmãos, através da relação, através das ministrações, das palavras. E eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia inteira, na igreja presbiteriana, eles têm um hábito de todo ano eles leem a Bíblia. Os irmãos, já todo ano, começa e termina. Você lê 3 capítulos de segunda a sábado, no domingo 5, você vai ver que vai dar conta certinho para você ler a Bíblia. E eu, com 14 anos, eu já tinha lido a primeira vez, depois de novo. Assim, isso, querendo ou não, você vai alimentando, né? E de coração, meus irmãos, as escrituras sempre foram um norte para mim. Eu costumo dizer assim que eu não tenho um pingo de ansiedade. Eu sou desinquieto, mas eu não tenho um pingo de ansiedade. E hoje eu vejo tanta gente ansiosa, tanta gente assim, não dorme, preocupado com o amanhã, o que vai acontecer, com as responsabilidades. Rapaz, eu vejo assim, me perdeu o sono, rapaz. E baseado nas escrituras, né? Tem algumas coisas que a Bíblia diz que me sustenta demais, né? A crer no Senhor, a entender. Eu acho que as escrituras, ela é um norte, né? Tudo que você quiser fazer. Esses dias eu estava lendo, se não me engano é Deuteronômio 22, ensinando como é que você cuida de um ninho de um passarinho quando ele está no chão. Eu fiquei pensando assim, rapaz, se Deus está preocupado com um passarinho, está dando uma dica como cuidar dele, imagina da gente, né? Então, às vezes nós passamos por situações, como a Bíblia diz, por não conhecer as escrituras, né, em Oséias, realmente, porque você às vezes abdica do tempo de leitura, de buscar instruções ali para fazer outras coisas, que talvez são coisas dignas, mas você está trazendo sofrimento para cima de você, né? Igual Jesus fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde, né, de coração, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aquilo que vem do Senhor não é pesado. E em muitas ocasiões nós vamos vivendo as circunstâncias da vida, preocupado com o trabalho, casamento, tanto de coisa, e esquece de olhar, né, para aquilo que de fato vai tirar esse peso dos nossos ombros, né? Certo. Quando você veio, assim, longe de casa e seus amigos acabou sendo o pessoal da igreja, teve alguns dias difíceis, assim, que você lembra de coisas que você passou? Não precisa falar todos, mas você lembra que foram momentos assim? Teve muitas situações, né? Eu me lembro. Você lembra quando eu entregava o dízimo para você, R$50? Naquela época eu falei R$500 por mês, eu tinha que pagar o aluguel, sustentar com comida e, né, lazer, sair, essas coisas. E assim, eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu comi a última comida que tinha lá em casa, era uma bolacha e um iogurte, um leite, não me lembro ao certo. Falei assim, Deus, amanhã não tenho o que comer não. E nós recebíamos todo o 5º dia útil, e isso era tipo virada do mês, né? Falei, nossa, ainda tem mais uns 5 dias ainda para até chegar. Engraçado que no outro dia a empresa pagou para todo mundo no primeiro dia do mês. E aconteceu isso uma vez e nunca mais aconteceu. Aí eu falei, rapaz, então quer dizer que Deus abençoa a gente, mas a bênção não é só para a gente, é para os outros também. Foi uma das primeiras lições que eu assim, vivi na pele. Rapaz, Deus cuida mesmo da gente. E essa foi uma situação que aconteceu. Teve depois, tem que falar da parte mais importante, né? Quando a gente encontra a metade da gente, a esposa, né? Irmãos, assim, não é clichê, não é porque ela está aqui, mas eu me lembro como hoje, a primeira vez que eu vi ela lá no Habib's. Sabe quando você olha para uma pessoa assim, você não é atraído apenas pelo aquilo que você está contemplando, mas você sente assim. Eu lembro que a sua prima Dani falou assim, vai ficar dando uns cotoveladas na gente. Mulherão, tá vendo lá?
E aí eu falei assim, eu já reparando, né? E assim, eu tinha uma certeza que a Luane era que seria minha esposa, né? Antes mesmo de começar a namorar, antes que eu costumo dizer de rodear o toco, né? Antes de se aproximar, porque eu percebi na Luane um comportamento, não que as outras não tinham, né? Um comportamento muito belo, muito bem educada, mérito dos pais, né? Muito bem instruída, não era aquela moça, vamos dizer assim, estabanada, muito, não que da faculdade, que não fosse, né? As outras. E assim, quando a gente é carne nova na igreja, irmãos, às vezes tem umas moças que às vezes te abera, né? E aquelas moças vinham assim falar comigo, eu não tinha muito interesse, nenhum interesse, mas quando eu vi a Lu, vi que era diferente. E passou um ano e tanto depois, a gente começou a conversar, e eu lembro que dia 8 de fevereiro de 2009 a gente começou a namorar, casou dia 29 de março de 2014. Daqui 3 dias, né, 4 dias, a gente faz 9 anos de casado já. E 14 anos, 15 anos de relacionamento. Tem um tempinho, hein? Tá ali. Com a minha esposa linda, maravilhosa. Levanta aí, amor. Só para o pessoal que não te conhecer, te ver. Essa é a responsável pelos roxos das minhas costas. Oxe. Então, depois veio essa saga, né? Porque assim, eu acompanhei, a gente acabou sendo amigo, né? Eu e o Zé, assim, se a gente acreditasse em outras vidas, né? A gente era já irmão de muitas coisas, assim, torce pro mesmo time, fez o mesmo curso, casou com as irmãs, né? Então, assim, tem parece o mesmo que gosto. A gente joga bola, jogava o mesmo videogame, mas a gente tinha uma vida muito junta, né? E aí começou essa saga para você casar também, construir sua coisa, porque assim, para quem começou do zero aqui, né? Você tinha seu pai lá na cidade, mas aqui não tinha nada, né? Então... meu pai, assim, graças a Deus, ele tem uma terra, né? Ele tem um pequeno sítio, mas meu pai é aquela pessoa que ele financeiramente falando, ele é a mesma pessoa desde quando eu entendo por gente até hoje. Ele não andou para frente nem dilapidou nada. Mas eu sempre observei muito, sou muito observador, gente. Eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Até minha esposa brinca, eu consigo mesmo. E eu sempre reparei muito, não no sentido de caçar defeitos, eu sempre aprendi muito observando. Eu vi assim que o meu pai, ele tinha um pouco de receio, medo de ousar essas coisas. Eu já sou um pouco diferente, né? E às vezes, você sendo assim, você passa por um período de dificuldade, mas é natural, né? E eu não me desespero diante das circunstâncias. Me lembro que quando eu vi um anúncio do Popular, estágio para corretor de imóveis. Eu imaginava que estágio de imóveis era igual estágio de Agovés. Eu estava formando, não tinha tempo para fazer monografia. Falei, cara, eu preciso trabalhar aqui 6 horas por dia para me terminar meu curso, senão eu não vou conseguir. Bolsista, né? Você não pode não pode postergar nada. E eu liguei, rapaz, nesse lugar lá e fui ver que não era estágio de jeito nenhum. Mas quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, se você vender esse apartamento aqui, você ganha R$5.000. Eu falei, 5 mil só para me vender uma unidade de um imóvel desse? Isso é fácil demais. Pensei comigo, né? Peguei e liguei para um amigo, o Luciano, que era corretor de imóveis. O Luciano, ele é o cruzamento, gente, do Amado Batista com o Beto Barbosa. Só para vocês entenderem a figura dele. E eu falei, Luciano, esse negócio é bom de corretagem? Ele pegou e falou, vem trabalhar comigo. Eu fui. Gente, eu fiquei 4 meses sem fazer uma venda. E eu pedi conta. E quando você pede conta, eu trabalhava na transportadora, ganhava R$800 por mês. Nessa época já, trabalhei lá 9 meses. E o dinheiro que eu peguei, o cara me cobrou tudo para dar entrada no Cresce. Então, quem me ajudou muito, vocês, irmãos, eu lembro que o Reuel uma vez me deu uma oferta, o Dimas me deu uma oferta, o Wilson também. Mas a oferta da nossa época, irmãos, era assim, R$50. Uma baita oferta, né? Pagava uma conta de energia ali, um negócio assim, mas era bênção, né? E aí eu passei 4 meses. Gente, eu peguei 21 propostas de negócio para fazer a primeira venda. Eu trabalhei mais de 3 meses sem folgar um único dia. Eu entrava para dentro do decorado, eu falava assim, a gente tem às vezes a mania de ser meio legalista quando você é crente, né? Eu falei, Deus, eu não estou pecando. Eu não estou comendo bolo antes da festa, que eu já namorava, né?
Eu não estou fazendo fuleiragem, eu não minto, não estou roubando, não estou prostituindo, não estou fazendo nada. Assim, tudo está errado. Teve uma vez, cara, que eu fiz uma venda, né, uma proposta. Na sexta-feira nós fomos para aquele acampamento lá que o Paulo Júnior pregou lá, sabe, daqueles eucaliptos. E eu feliz, nossa, vou ganhar, chegar, vou pagar as contas. O abençoado que estava comprando o imóvel para amante. A casa dele caiu bem de sábado para domingo, sabe? Foi nem para esse infeliz fazer esse tempo depois que receber essa comissão, o negócio. E assim, eu não entendia. Hoje eu entendo por que eu recebi tantos nãos, né? Lá na imobiliária, hoje eu sou diretor da empresa, e eu vejo tantos corretores que passam tantas dificuldades, negócio dá errado, eu falo assim, quantos que seu já está errado? Não, é o meu quarto negócio. Eu falei, nossa, quarto ainda? Se você fosse, querendo ou não, serve de consolo, né? Não que você vai medir os problemas, mas ver quem é o meu problema é maior que o seu. Não, o meu é maior. Não é isso. Mas você vê que as circunstâncias servem. Deus é tão misericordioso que aquilo que você passa, ainda que talvez seja um negócio cabeludo, problemático, Ele usa como para abençoar pessoas, né? Então, depois disso, as coisas foram acontecendo e o mercado imobiliário não é um mercado fácil, mas é assim, você vai rompendo, vai crescendo, vai aprendendo. Muita coisa eu fui. A gente, quando é mais novo, quem é mais novo, se a gente pudesse dar um conselho, a gente tem que ser intenso naquilo que a gente faz. E quando você é mais novo, é natural de a gente distrai muito, né? Você distrai com namorinho, com internet, com videogame, mas a vida passa muito rápido e a vida cobra, né? É caro. Então, se você não prestar atenção, assim, não for intenso naquilo que você for fazer, dedicar tempo, transpirar, suar, se dedicar, esquece que o negócio cai do céu. Deus não vai. Eu tenho uma dificuldade, Felipe, de crer naqueles negócios. Deus vai abençoar aqui. Pai, Deus te abençoa, te dando capacidade, te incomodando para acordar mais cedo, fazendo você conectar com pessoas, né, para você poder aprender, fazendo você ler, você estudar, se dedicar. Caso contrário, você não vai sair do lugar onde você está, você vai ser frustrado. Então, eu acho que eu entendi uma coisa para a minha vida e a minha oração foi assim: Deus, me dá 3 coisas: disciplina, sabedoria e resiliência. E eu vou nessa, porque se Deus te dando essas coisas, você consegue, você começa a ler, você começa a conversar, você pede opinião, você está passando por um momento de dificuldade, você fala: Deus, eu preciso persistir aqui. Quando o trem começa a arrochar, eu faço uma oração: Deus, o que você está querendo me ensinar? Não deixa eu ser cabeçudo, teimoso aqui, não. Porque eu não acredito num Deus que tem prazer no castigo. As dificuldades são para nos exortar, para nos ensinar. Nós passamos uma no casamento, né? A mulher queria largar de nós, né? Queria não, tá, gente? Nós ficamos 3 meses longe das esposas e foi um tempo muito difícil, né? E qual que é o grande problema quando você se separa, gente? Se separa um tempo, né? Nós não se separamos, as moças esposas foram tirar a cidadania italiana e o meu filho ficou aqui. Nós, humanos, somos seres que adaptam muito fácil. Então, da mesma maneira que você é solteiro, você se adapta a um casamento, quando você se separa, é muito difícil. E na hora e é diferente, você quando está na sua casa da mamãe e do papai, e você junta, tem aquele romance, né, da relação. Quando não tem isso mais, que o negócio já é mais ali a realidade, você assusta. E nós passamos um momento de dificuldade também. Se eu pudesse deixar um conselho para quem está casado, gente, não fica longe não. Fica longe da sua costelinha não, nem um tempinho, porque você vai acostumar. Depois que você acostuma, aí você chega aí, você quer fazer uma coisa, sua esposa quer outra, aí você pensa assim: rapaz, eu casei novo, não fiz fuleiragem nenhuma na vida, vou meter o louco. E aí o diabo vem com essas conversas tortas na sua cabeça, e a gente cogita muita coisa. Eu me lembro que um dia, a gente estava numa dificuldade lá em casa, eu falei assim, eu dormi, falei assim: amanhã eu vou sair de casa. Pensei comigo. Aí eu fui tomar banho. Eu creio muito que é o Espírito Santo que falou comigo. O Espírito Santo falou assim para mim, na hora que eu estava tomando banho: o que você está fazendo com aquilo que eu te entreguei?
Rapaz, eu lembro que eu chorei assim debaixo do chuveiro, falei assim, Deus, eu preciso reconquistar a minha esposa. Eu entendo, irmãos, dentro do casamento, eu sei que muito fala que é 50-50, mas eu não vejo a Bíblia mandando a mulher morrer pelo homem, mas eu vejo mandando o homem morrer pela esposa. O trabalho de vocês, moças, é fácil demais, é só ser submissa, estar debaixo da missão, honrar, ajudar a administrar a casa. A bagaceira está com a gente. Eu acho que uns 70-80% do casamento é do homem. E eu estava errando com o meu papel. A culpa era minha. A Luane não tinha nada de culpa. Ela não errou em ir para lá, tentar ajeitar a questão da cidadania. Ela, a Laís, a Vânia, né? E o Elton e o Abner. Mas nós homens, porque a gente às vezes é mais duro e não presta atenção. E você está, detalhe, descuidando da sua esposa. Porque eu acho dificilmente, só se a mulher for muito desprovida de inteligência. Se o homem for um homem bom, que zela da casa, que cuida da esposa, que é trabalhador, que é honesto, responde para mim, vocês largariam um cabra desse? Vocês dão? Não larga. Aí se ele for bundudinho, tiver o cabelo, né? Mas aí é que no não tempo, larga. nessa época, eu tinha filho, né? O Abner já tinha nascido. E eu tinha minha rotina, né? Chegar em casa, tinha minha esposa, tinha meu filho. E aí ela falou desse desafio, né, que estava no coração dela. Eu falei, vamos enfrentar, pensar nos filhos. E até então foi tranquilo, mas achava que seria fácil, né? Mas não foi, irmão. Foi. E aí, assim, quando você... Porque às vezes se você divorcia ou separa e às vezes você segue outro caminho, tudo bem. Mas quando você só está distante da pessoa que é sua carne, é uma só carne, é sua família, né? E eu principalmente do meu filho, né? Você precisa ter aonde você ter força para nos momentos difíceis você não fazer coisas erradas, né? E é só na igreja que a gente encontra essa força, né? No trabalho você não encontra, né? Você acha que eu vou trabalhar mais, o trabalho ele não te traz o seu lar. Você acha que jogar bola, que jogar videogame, que ir para uma festa, isso vai te dar ali como se fosse um remédio, um dipirona. E não é, irmão, não é. As únicas pessoas, porque assim, pela lei, fazer o que as pessoas fazem, ninguém vai ser preso por isso, né? A Bíblia é o único livro que fala onde certas coisas são erradas, né? Roubar, tudo bem, se você está roubando alguém, né? Mas se você está, vamos assim, usando drogas, você não vai ser preso exatamente porque você está usando drogas, né? A lei não vai te proibir de você ir ali e usar uma droga. Então, assim, são princípios que a Bíblia traz. E muita gente, quando surta, quando está perdido, ele tenta achar alguma coisa que vai te satisfazer naquele momento. E nesses momentos, na igreja é onde a gente encontra os amigos que estão ali com a gente, que realmente falam assim, irmão, eu estou vendo o que você está passando aí, né? Vem aqui em casa, vamos estar junto. São pessoas que sempre vão te falar, né? Para você lutar até o fim. E Eu nunca comi tanto na casa do pastor Júlio. Porque aí o Zé ficou sozinho, eu falei, vamos ficar juntos, né? Vamos mas ser junto irmão. assim, gente, entenda. Junto, mas separado, viu? Não é sem fuleirar. Não tem essas... Olha, aqui tem profissionais, né, que falariam com muito mais propriedade, entre ele e o Jonas, desse que eu vou falar, mas assim, tudo que a gente procura como fuga, você vai ver que nas escrituras isso está errado, né? E é natural do ser humano, né, a gente às vezes procurar, e às vezes você está com dificuldade em casa, aí o cabra pensa assim, rapaz, vou ficar mais tempo trabalhando, que eu chegar em casa tem isso. Então aí uns colocam a fuga no trabalho, outros no lazer, né? Outras em coisas muito erradas, né? Em prostituição, enfim. A nossa fuga foi futebol, trabalhar, jogar videogame e Netflix. Mas a minha foi, olha, isso não funciona. Então eu aprendi uma coisa. Se eu começo a ver que eu estou fugindo para algum lugar, você tem que criar um hábito. Por exemplo, criei esse hábito assim, eu gosto muito de pensar naquilo que eu estou fazendo.
E eu tento controlar meus pensamentos, eu tento controlar aquilo que eu vejo, tento controlar aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu alimento e a nossa genitália, né? A gente tem que aprender a controlar. A gente tem que ter domínio, né? Um dos frutos do Espírito Santo, né, é o domínio próprio. Pensamento ruim, você não pode impedir ele nunca de entrar na sua cabeça. Mas um dia eu ouvi o Augusto Cury falando assim, que se ele ficar por 4, 5 segundos na sua cabeça, ele já cria raiz. É aquela história, né? O passarinho pode passar na sua cabeça, mas fazer ninho. Então, eu não deixo. Hoje não mais. Seja qual for. Porque você vai vendo que você vai sendo enredado, e o trem vai te prendendo, quando vê, você não consegue sair. E às vezes é coisas que a gente julga ser válidas, nobres, né? Acho que a gente tem que estabelecer, Felipe, assim, eu aprendi, você também aprendeu, nós aprendemos graças muito à igreja, né? Irmãos, se vocês forem em outras igrejas e ouvir umas ministrações, quando, de verdade, você pensa assim, meu Deus do céu, o povo tem que aprender muito com o pastor Júlio, com o pastor Paulo Júnior, porque assim, nós temos hoje o privilégio de receber palavras muito sábias, né? Palavras que eu acho que o mundo ansiaria para ouvir, e a gente está aqui ouvindo, às vezes não dando muito valor. Mas são esses ensinamentos que vai nos coordenando, nos direcionando, lapidando, né? E conforme a Bíblia fala, né, vai desenvolvendo a nossa salvação, isso vai nos ajudando a não deixar a gente tomar decisões erradas, né? Enveredar por caminhos ruins. Benção. Eu sempre falo assim com as pessoas que vêm, né? Se teve algum momento da sua vida que você duvidou da existência de Deus, se você teve alguma crise com Deus, assim, de abandonar? Graças a Ele, não. Gente, tem um texto que Davi fala assim, para onde fugirei, né? Eu não me lembro onde está. Assim, esse texto me consolou muito. Tem alguns versículos que para mim são alicerces. Por exemplo, todo mundo às vezes pensa assim, ou se perguntou qual que é o seu propósito, né? Qual que é, vamos dizer assim, o seu dom. No Mateus 6,33 tem um versículo que ele é muito conhecido, todo mundo conhece aqui, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu me lembro quando eu falei para Deus assim, Deus, eu quero namorar, quero casar. Esse versículo foi muito forte, que me ajudou. Quando eu fui tomar a decisão para casamento, esse versículo foi muito forte e me norteou. Quando eu fui tomar a decisão de mudança de trabalho, porque eu gosto de ficar na mesmice, não consigo. Gente, eu não consigo. O único lugar que eu quero começar e terminar é do lado da minha esposa. O resto, minhas filhas, eu vou educar elas para capar o gato de casa. Não, comprei um imóvel, vendi. A hora que eu vejo que eu estou criando raiz no negócio, eu casco fora. Porque senão cresce se você ficar assim. E toda vez que eu penso assim, Senhor, para onde eu tenho que ir? Esse versículo vem na minha cabeça. Acredite, irmãos, esses dias a gente compartilhou a palavra aqui de oferta, e eu falei sobre 1 Samuel 18 e Lucas 16. Eu li esses versículos, eu fui na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, e entreguei meu cargo no outro dia. Porque a palavra de Deus tem um poder de te abrir os olhos para muita coisa. Eu tenho me dedicado, e assim, Deus me deu uma ideia muito legal de um trabalho, que eu julgo que eu tenho que dedicar a ele. E aonde eu estava, você vai entrando numa zona de conforto, porque você vai dominando o seu assunto que você está, de gestão de pessoas, Irmãos, eu tenho uma facilidade muito grande de negociar imóvel, de coração. Se você me der você pode me dar o pior problema relacionado ao imobiliário, que eu acho que eu vou conseguir resolver ele. Está aqui o Eric Wilson, que deixou eu mentir sozinho. Então, assim, eu já aprendi muita coisa. Então, está na hora de fazer outras coisas, né? Então, eu estava numa condição de renda boa. Então, rapaz, chegou a hora. Eu preciso me dedicar. Deus me deu eu orando, pedindo ao Senhor criatividade. Deus um dia falou para mim, o que você sabe fazer? Você já teve a percepção que você conversa com Deus assim e Ele te responde? E parece que eu conversava e alguém me respondia. Eu falei, sim, Deus, eu preciso de mudar, tenho que fazer isso, aquilo outro, não está legal, sou grato, mas eu queria... Aí o Senhor falou assim, faz o que você sabe fazer, comprar e vender imóvel. Eu sei comprar e sei vender. E aí eu estava,
Eu não acredito em coincidência, no sentido de aleatoriedade, mas eu acredito em coincidência aquilo igual a ciência diz, né? Que é 2 feixes de luz, né? Isso é coincidência. E aí eu lembro que eu fiz uma coisa com o Jonas, é aula teste que fala, Jonas? Não sei, uma consulta, uma avaliação. E aí ele escreveu um monte de coisa, né? Lá, aí ele falou assim, olha, se você fizer isso, você vai despertar seu senso criativo. E era exatamente o que eu estava pedindo para Deus, né? Criatividade. Até eu falo que o Jonas é profeta. E aquilo foi, rapaz, eu comecei a fazer o que ele mandou fazer. Então, assim, eu acho que Deus vai condicionando a gente. Deus não vai mandar um anjo, talvez pode até mandar profeta falar com você, mas eu acho que Deus vai falar com o seu irmão aquela hora que você não está esperando, vai falar com você na hora das escrituras, igual falou comigo. Depois vocês leem 1 Samuel 18 e Lucas 16. Direciona, mas a motivação é: busca o primeiro lugar no reino de Deus e a sua justiça. Para mim é um versículo chave. Então, respondendo a sua pergunta, Felipe, rodeei. Eu nunca, pela graça, pela misericórdia do Senhor, eu nunca tive crise com Deus. Benção. Nunca. Tem alguma experiência com Deus assim que te marcou? Eu tinha 12 anos, mais ou menos, 13 anos, fui jogar bola em Rialma. Quem aqui já viajou com escola para jogar bola sabe, né? Você junta aquele colchão ali, você reúne, o menino passa correndo em cima, não tem muito, vamos dizer assim, zelo ali, né? E eu dormi numa hora lá, rapaz, moleque atentado, jogou um sapo em cima de mim. Eu lembro que eu levei um susto. E aquele me deu uma alergia tão grande, me coçava da sola do pé na cabeça, a cabeça aqui, mas me coçava, eu evitava me coçar, porque eu sabia que ia ferir. Eu pegava água da geladeira, assim, gelada, despejava em mim para ver se refrescava. Tomando remédio não dava. Eu tenho uma tia, aquelas irmãs do Coque, irmã da minha mãe, tia Ruth, um doce de pessoa, uma das pessoas mais amáveis e doces que existe na terra. Falei, tia, ora para mim. E ela orou para mim, e eu lembro, eu estava vermelho, assim, bem vermelho. Eu terminou a oração, estava limpo, como eu estou agora. Essa foi a primeira vez que eu chorei diante de Deus assim. Foi uma experiência para mim que me marcou muito. Tantas outras, né? Benção. Eu trouxe o Zé aqui, né? Assim, a gente viveu esse tempo e quando a gente passa os anos, a gente se conheceu em 2006 ou 2007. 7. Então já vai fazer quase uns 15 16 anos. 16 anos. A gente tem aquele grupo de amigos daquela época, certo? E aí a gente vê quem permaneceu, quem ficou na igreja, quem está até o fim, quem passou. Porque todas as lutas que nós passamos, nossos amigos também passam. Muita gente passa por essas lutas. E quando passar dos anos, a gente vê hoje, eu com a minha família, você com a sua e os outros amigos nossos que estavam junto. E eu vejo os nossos amigos que foram viver a vida como se ela não tivesse amanhã, né? E a gente vê assim, quão degradante está a situação de alguns, né? Uns nem aqui estão mais. E a gente vê que o quão é importante, né? Para você ver assim, muita gente, eu tive um familiar desse jeito que estava aqui com a gente, legal, bonitinho, foi estudar fora. Irmão, foi triste, foi parar preso, assim, acabou a vida da pessoa, assim, acabou, tipo assim, cara, estava tudo certinho aqui, estava legalzinho. A pessoa sai da casa, sai do pai, parece que tudo aquilo que você ensinou, que você viveu, não serviu para nada. E ali que ele encontra a primeira situação na vida dele, simplesmente acaba tudo, né? E ter que ir lá, ver aquele cara que estava com você, assim, da sua família, preso, você fala assim. Então, assim, é difícil, cara, é difícil. E quantos amigos nossos, cara, a gente tentou ir atrás, buscar, falar de Deus. Cara, vamos permanecer, porque não é fácil, irmão. Ser cristão não é fácil. É você negar tudo que o mundo te oferece. É você rejeitar tudo que o mundo te dá fácil. É você falar não para aquilo que parece que é simples, né? E quantos amigos nossos perdeu, né? Eu lembro assim, eu tinha um amigo, acho que eu até já falei isso algumas vezes. A gente era amigo assim, eu tinha a chave da casa dele, ele tinha da minha. A gente era... dia que eu dormia, não tinha dia para dormir lá ou para dormir aqui. Assim, eu ia lá para casa dele, ficava até 2 dias lá. E ele vinha para minha casa, a gente era amigo assim, que a gente era mais do que irmão. Assim, a família dele ia viajar, eu ia junto, eu ia viajar, levava ele junto, assim, a gente era grudado. E um dia ele chegou para mim, quer saber disso mais não. Quer saber disso mais não, de igreja, de tal, que Deus, para mim não está tudo certo.
E aí eu tentei falar com ele, tentei falar, cara, vamos, eu entendo, mas beleza, eu sei que é um momento que você está passando. E simplesmente assim, irmão, não teve jeito. E assim, aquele cara que era amigo meu assim, sabe, de unha, de um dia para a noite eu não era amigo mais. Porque assim, eu não vou fazer essas coisas que você está fazendo. Eu não vou seguir esse caminho que você está seguindo. Eu não vou andar nesse caminho que você está indo. Eu não vou, cara. E assim, eu tive que abrir mão da amizade. E aí você vai abrir mão de várias coisas, porque você tem que entender que Deus tem que ser o mais importante da sua vida. A igreja tem que ser o mais importante da sua vida. A igreja que eu falo não é assim, o templo. A igreja que sal da terra da glória. Não, nossos irmãos. Nós, né? Então, assim, nada, meu irmão, que faça, que você fizer, que vai afetar a sua relação com o seu irmão é de Deus. Isso é do inferno, isso é do diabo. Tudo que o diabo quer destruir é a relação, é o seu casamento, é a sua família, é a sua relação com seus amigos. Certo? E lá fora isso é normal. O cara não quer amigo, você manda ele para o canto dele, você vai para o seu e segue a vida. Mas não é assim que Jesus nos ensina. Não é assim que Jesus vê nossos irmãos. Não é assim que Jesus olhou para nós. Quando nós traímos eles, ele não nos abandonou. Ele não deixou para lá. Então, assim, eu vejo assim, o Zé veio para cá, né, quantos amigos eu tinha aqui, que tinha família rica, tinha tudo, e acabou com a vida. O cara veio sem nada, veio com um caminhão de melancia, começou do zero, e ali a gente foi fazendo amizade, foi construindo as coisas. Hoje ele tem a profissão, hoje tem a empresa dele, ele tem o negócio dele, tem a família dele, está aqui servindo os irmãos, está aqui ajudando. E eu vejo quanto ele é bênção na vida de algumas pessoas, e quanto Deus fez na vida dele. Mas para que isso seja para você, irmão, um exemplo daquilo que a palavra tem importância nas nossas vidas, de quanto ela é importante. E hoje eu vendo, né, Zé, os outros amigos nossos que desandaram, assim, eu fico pensando, né, cara, o que a gente poderia ter feito com a nossa vida? Né? O que a gente poderia ter feito com isso? Então, assim, se você quiser deixar mais alguma mensagem, algum versículo que você fala, né, que fala contigo. Senhor é meu pastor. Eu vejo assim, hoje a sociedade diz de liberdade, mas eu acho que é o povo mais escravo, né? Principalmente a moçadinha mais nova aí, que vai crescendo aí, tá vendo que hoje tem um negócio, eu sou livre, eu sou dono, meu corpo, minhas regras, aquela coisa. Aí você vê a desconfiguração, né, do homem, desconfiguração da mulher. Eu não consigo achar bonito uma moça rapar o cabelo e deixar o sovaco cabeludo, né? Eu não sei da onde que isso é uma evolução, crescer, mudar a mentalidade. Você vê que é uma prisão. E se tem uma coisa que o Evangelho faz é nos libertar, né? Mas eu acho que eu nunca esqueci, pastor, um dia de uma ministração que o senhor, de duas, marcou muito, foi que o amor é uma decisão, né? E essa palavra entrou no meu coração, que o amor é uma decisão. Foi daí que eu falei assim, cara, eu vou amar essa menina, quando eu comecei com a Lu, né? Do meu jeito, pensava, eu assim, vou começar a ligar, aproximar, e assim foi. O amor é uma decisão, o amor não é um sentimento, né? E a gente tem que decidir amar a Deus. Você tem que decidir, né? O Gilberto do Fire, um dia ele falou uma frase muito poderosa, ele falou assim, eu não aceitei Jesus Cristo, eu assumi Jesus Cristo. Então Jesus Cristo anda comigo, Ele está comigo. E a segunda que eu ia falar é do antinômio, né? Que existe aquilo que Deus faz por você, ou antinomia, né? Que são duas verdades que andam juntas. Elas são meio que distintas, mas elas não se contrapõem, né? Mas elas são duas verdades. Primeira é, o Senhor fez por você. Deus fez por nós. Deus criou terra, céu, mar, tudo, colocou a gente aqui, mandou governar sobre os animais. O homem peca, expulso do jardim, vem Jesus Cristo, deixa ser rasgado, né? Rasga o céu, rasga o corpo, volta para lá, manda o Espírito Santo, põe a igreja, reaviva o negócio. Você vê tanta coisa que Deus moveu para a gente, né? E nos escolhe, a Bíblia diz que o querer realizar é dele, nos atrai, nos convence do pecado. Você vê muita coisa que Deus faz, mas você também tem responsabilidade. Nós temos responsabilidade. E o homem e a mulher que não é responsável, eu acho que essa pessoa não recebeu o Espírito Santo na vida dela. A gente tem que ser responsável.
Então, quando eu olho para aquilo que Jesus fez, da minha casa, igual o versículo que eu falei, né, que estava tomando banho, o que você está fazendo com aquilo que eu te entreguei? Nós temos que ser homens e mulheres responsáveis. Nós somos livres daquilo que nos amarra, mas temos responsabilidade. Mas eu não quero ser livre da responsabilidade do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que nós temos hoje, irmãos, só encerrando, acho que a igreja vai passar por muito tempo difícil. A nossa fé vai ser cada vez mais exigida. Eu um dia assustei na imobiliária, conversando com quem era a favor de aborto. Eu choquei com cristãos sendo a favor. Eu choquei. Para mim, a quem não é cristão, se é a favor do aborto, você até entende, porque ele é um desgraçado. Mas alguém que é cheio da graça, em quais circunstâncias, uma menina, qualquer que seja a situação, pensa lá em fazer um aborto. Se Jesus Cristo estiver lá do lado, e alguém perguntar para Jesus Cristo se é para fazer o aborto, você acha em qual circunstância que Jesus Cristo vai falar que é para fazer? Qual circunstância? Eu falei isso para um amigo, naquele dia que aquela menininha estuprada lá de 9 anos. Então, assim, eu vejo a igreja incapaz de responder algumas perguntas. Isso tem me incomodado. Eu quero deixar aqui só um convite para nos ajudar. Um dia, conversando com o Ranieri, a gente teve uma ideia, e conversando com o pastor Edinaldo quarta-feira, eu já vou puxar a sardinha, tá? Fazer a propaganda. Vamos precisar muito das ajudas dos irmãos. Nós colocamos um objetivo de falar do Evangelho de Jesus Cristo em todos os prédios de Goiânia. Da seguinte maneira: nós queremos fazer um convite na tarde, no sábado à tarde, e chegar bem montado ali, chegar nos síndicos e falar assim: nós queremos fazer um evento aqui no seu prédio. A brincadeira dos pais, os filhos brincando a brincadeira dos pais, que é o nosso tema. Pôr os meninos para correr com um ovo na colher, brincadeira de saco, coisa que os da década de 80 e 90 brincou muito. E essa moçadinha de hoje não tem. E nós convidaremos os pais para descer, para participar de uma palestra. Vão ser 2 temas, nós vamos falar: criação de filhos e prevenção contra o abuso. O pastor Edinaldo está nos ajudando, e nós vamos precisar muito das ajudas dos irmãos. Nós vamos montar as equipes aí de 10, 15 pessoas. Eu já falei no meu prédio, já está mais ou menos organizado, e nós queremos fazer isso aí nos prédios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos os prédios de Goiânia vão receber. Amém. E eu quero deixar assim essa mensagem aí, né? Agradecer aos irmãos pela paciência. Eu não tenho uma história triste, né? A gente não fui preso, não tomei 3, 4 facadas, né? Mas eu acho que muitas das coisas foi escolha da gente também. Eu neguei muita coisa, meu irmão, muita coisa já passou na minha porta. Mas eu neguei não por mim mesmo, pela graça, pela misericórdia, pelo favor do Senhor. Amém.